Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Vinícius Lara, você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo colaborativo, onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso hobby, que é o RPG de mesa, e o nosso sistema, que é o de Dragon 2. E o mês está acabando, mas ainda cabe o aviso, aquele aviso, que o podcast do Covil do Velho Dragão e o Mercado RPG ainda estão juntos e misturados até o final deste mês. E aí você pode, portanto, fazer suas compras, enriquecer as suas coleções através do cupom COVIL5, que vai te dar 5% de desconto em toda a loja do Mercado RPG, certo? Reloginho tá correndo, não percam tempo, dê essa força para os nossos parceiros aí, para o Mercado RPG e para nós, porque isso aí é importantíssimo para a gente dar continuidade nessa parceria e até atrair novas parcerias e fazer cositas más, certo? Hoje é o dia do Bafo do Dragão. Então hoje eu estou sozinho, turminha do mal, porque a gente vai fazer aqui a continuação da leitura dinâmica e começaremos o capítulo 3 do livro base 1 do Old Dragon 2ª edição. Então hoje a gente vai começar a leitura dinâmica das classes. Ó, deixar claro que é uma leitura dinâmica. Ou seja, qualquer detalhe maior aí das classes, qualquer análise ou dúvidas que houver e tensões possíveis para se propor com essas classes, eu aconselho vocês a ouvirem os episódios anteriores, né? A gente fez um episódio específico para cada uma das 4 classes básicas, beleza? Aqui vai ser algo mais rápido, tá bom? Certo? Então, Duval, roda a vinheta, bora lá! Gente, vamos lá. Vamos começar com definições, colocar tudo na mesma página. Vocês vão notar aí, quem estiver acompanhando pelo livro básico 1, que vai ter momentos que eu vou abrir parênteses aqui, tá? Porque alguns conceitos e algumas intenções tem que ficar claro. Então, ó, porque a gente já falou de atributo, a gente já falou de raças, e a gente falou da introdução, né, obviamente, ali, do que é o DNA do sistema de Dragon 2ª edição. E agora é o momento de olharmos para o segundo daquilo que eu considero os 3 pilares que dão vida ao personagem do jogador, que são as classes. O primeiro foram as raças, o segundo as classes e o terceiro são outras observações lá na frente. Poxa, Vini, então você não considera os atributos um dos pilares? Não. Questão de conceito, de interpretação, não muito. Ele ajuda bastante, ele dá o norte, tá? Mas eu digo pilar é aquilo que vai estruturar, que vai te dar o norte absoluto. Então, os atributos ele vem como suporte, mas eu, Vinícius, uma leitura pessoal, não entendo como que os atributos funcionam para interpretação de personagem, para condução narrativa. Eles não são tão impactantes quanto outros pontos, tá? Então vamos lá, de maneira bem direta, voltando aqui para o nosso tema. De maneira bem direta, a classe, ela é a ideia, dentro do sistema de Dragon 2, ela é uma ideia muito similar a uma profissão, né? Jornalista, bombeiro, policial, tal. Mas, ó, algo similar. Então, presta atenção no uso das palavras, tá? Não é igual, é parecido. A classe é a atividade que o personagem do jogador passou a maior parte da sua vida aprendendo e aperfeiçoando, de modo que, ao se tornar um aventureiro, ele sai da teoria e do treinamento para a prática, em uma vida de exploração e, obviamente, aventuras. Então, o nível 1, ele tem o básico do básico para que ele possa se aventurar, o que não significa que ele já é um profissional. Ele, na verdade, ele ainda está se tornando profissional, ele está se tornando herói. O nível 1 é realmente isso, tá? Então, ó, muita atenção aqui, muita atenção. O Old Dragon, ele possui um sistema de 4 classes básicas, que a gente fez os episódios, como eu falei, as quais conseguem abraçar qualquer conceito fantástico em seu escopo. Então a gente tem, a priori, os combatentes, os estudiosos das artes arcanas, os tementes ao sagrado e os super especialistas, certo? Mas não quer dizer que o sistema fica restrito a essas 4 classes básicas. Toda classe é um conceito definido como que tem nela um caminho central,
canônico, um arquétipo ou até um clichê, tá? E esse conceito que é definido por esses pontos, eles são ampliados em sua diversidade quando a gente entra nas especializações. Já vamos falar mais um pouquinho, tá? Para nesse momento vocês entenderem a diferença de classe e especialização, a especialização elas acrescentam novas habilidades e até mesmo algumas restrições comparado à classe básica, mas elas expandem muito os conceitos e as opções de criação de personagens. Então elas ajudam a dar aquela identidade a mais, aquele sabor de algo único, tá? Beleza. Então a gente tem aqui o basicão, mas vamos continuar. Agora a gente vai abrir o parênteses. Esquece o livro agora, nesse momento. Vamos falar sobre as 4 classes básicas primeiro. E a partir deste momento, a gente vai falar das intenções que o sistema de Dragon 2 tem interpretadas por mim. É o meu olhar, é a minha fala aqui, tá? Eu não sou game designer, não sou integrante da equipe profissional da editora e tudo mais, é uma impressão minha. Vamos lá. Se vocês prestarem atenção no início desse capítulo, eu dei ênfase no momento aí do livro que estipula muito claramente as funções mecânicas de cada classe. Então, por quê? Por que eu dei ênfase nisso? Por que eu fiquei falando das funções, os papéis, os combatentes e tal? Porque hoje o Dragon 2 ele é baseado nas raízes do hobby. Ele estipula essas funções e esses papéis lá de trás. D&D Advanced, né? O original, a caixinha vermelha, como dizem. Então, por que isso? Porque para que cada jogador tenha claro em sua mente e combinado entre eles qual a principal função que cada um vai desempenhar. Há quem diga, tá, que vai falar assim, não, bobagem isso aí que você tá falando. Pô, todo mundo pode lutar, então não tem quem é exclusivo pro combate se todo mundo pode lutar. Sim, todo mundo pode lutar, porque todo mundo tem pontos de vida, todo mundo tem classe de atributo, classe de armadura, base de ataque, não. Beleza. Mas assim, também, seguindo esse raciocínio, todos os personagens podem ser temente a uma divindade, pode seguir um dogmas e uma doutrina religiosa, sem problema nenhum. E é até importante, é até incentivado que seja feito assim. Que a religião faz parte da cultura humana, né? Da cultura da sociedade. E a gente pode expandir. Todas as classes podem entender que existe magia arcana. Pode até entender como ela funciona. Elas podem não dominar o funcionamento e nem serem capazes de lançar magia arcana. Mas elas podem entender teorias. Pode. E todas as classes podem, por exemplo, escalar um muro, invadir uma propriedade, até superar obstáculos representados por aquela tranca inconveniente, né? Aquele baú, aquela porta travada. Ah, mas o cara não sabe destrancar com a perícia e o talento de um ladrão. Mas ele pode descer na marretada. Pode. Tudo, entendeu? Todas essas nuances são possíveis para todas as classes. Agora, a diferença é que cada classe se propõe a fazer uma função de maneira única, magistral. Mecanicamente, como podemos entender essas funções? Eu trouxe aqui essa provocação, através de desafios, tá? RPG é desafio, né? O mestre, ou narrador, ou contador, enfim, propõe desafios para a mesa, para o grupo, e o grupo tem que buscar soluções, seja em ficha, seja fora da ficha, através da interpretação e da sagacidade dos jogadores, como o OSR gosta de fazer. Mas a ideia é esses conflitos. Então não é que é mestre contra jogadores, mas é um ato de contar histórias. E as histórias precisam de conflitos e de clímax e de superação, senão perde a graça, certo? Então como é que são feitos os conflitos no sistema de Dragon 2 no olhar mecânico? Eu tomei a liberdade de conceituar da seguinte maneira, baseado na tentativa de uma didática. Encontros, combates e exploração. Então é esse tripé que a gente tem de conflitos basicamente, tá? Vamos por etapas, vamos entender isso aqui. Vamos lá. Encontros. Nem todo encontro é um combate. E é melhor para o grupo dos jogadores que realmente nem todo encontro seja um combate. Em World of Dragon 2, os personagens dos jogadores não são poderosos como em muitos outros sistemas modernos. Condições de cura efetiva é apenas realizada através da magia aqui no Dragon 2. E essa magia é só através do clérigo. Ou seja, não é fácil você se curar. Então toma cuidado com os combates. Se você se ferir muito, você tá feito, cara. Feito pra morrer. Outro ponto. Não há compromisso no sistema de balanceamento. A galerinha nível 1 quer se jogar no mundão de meu Deus, corre risco de trombar com o dragão. Pode ser um risco até menor? Pode, mas pode ser que seja menor, mas existe. Esse risco existe. Em outros sistemas, isso não é nem colocado com a intenção do balanceamento. Por que isso, gente? Porque não é obrigatório um confronto direto.
Não é porque caiu um dragão na frente dos jogadores que eles são obrigados a descer porrada, cacete. Eles não são irracionais. Apesar de eles, né, se portarem dessa maneira em muitos grupos, em muitas mesas, eles podem argumentar, negociar, parlamentar, fazer oratória, negociar, barganhar, chantagear, mentir e fugir. Ou seja, pessoal, se todo ser vivo que seu grupo encontrar for querer lutar, dificilmente esse grupo vai passar do terceiro combate. Então, traquejo social, sagacidade, saber criar oportunidades. Às vezes o jogador tem que criar situações. 90% disso não é feito com a ficha. Não é feito olhando atributo. Não, é basicamente a habilidade do jogador, OSR, tá? O segundo ponto desse tripé de conflitos, combates. Combates são muito almejados pela maior parte das pessoas. A gente tá ligado isso aí. A maior parte das dores vem por causa disso, inclusive. E o combate em Undead Dragon 2, ele é algo rápido, altamente perigoso, improvável, aberto a intervenções criativas dos jogadores e também com as habilidades e capacidade dos personagens que permitem estratégias elaboradas. Os combates, eles devem ser perigosos. Se não diretamente no sentido de ferir os seus personagens e jogadores, pelo menos em colocar em risco algumas situações. Se os jogadores tiverem que resgatar uma pessoa sequestrada, essa pessoa corre o risco de morrer durante o combate, de ser eliminada. O documento tem condições de ser perdido ou danificado. Então, o risco, o perigo tem que estar posto no combate, tá? Por quê? Para que os personagens dos jogadores não encarem o combate como algo rotineiro. Eu virei a esquina, vai ter 10 goblins, vou sair pra cima deles, vou abraçar esses 10 até a morte. Cara, a cura não é banalizada. É difícil. Por que você vai se pôr em perigo de maneira banal, cara? Lembra disso, que a cura não é banalizada? Acabei de falar. Então, cuidado. Isso faz com que o combate tenha peso. E a gente vai entrar em detalhes na parte de combate mesmo. Beleza? Terceiro ponto, exploração. Os jogadores assumem personagens que, na ficção, no ato de contar histórias, eles são aventureiros, cada um pelas suas razões, não importa por qual motivo, mas são. E eles estão dispostos a entrar basicamente em qualquer lugar, qualquer ruína, caverna, tumba, templo, enfim. É um lugar abandonado, inóspito, tem chance de conhecimento de tesouro, eu vou me jogar lá, porque sim. Então, assim, é bem possível que a maior parte do perigo que os personagens dos jogadores encontrem seja justamente uma estrutura colapsando, uma armadilha arcaica e antiga e até incompreensível que ainda tá lá, inativa, pronto para os aventureiros doidos pisar ou acionar de alguma maneira, né? Um fosso escondido com estacas no fundo, dardos envenenados saindo da parede, uma estrutura extremamente complexa e labiríntica que faz com que eles não consigam achar a saída ou o destino deles. Isso vai consumir recursos, principalmente comida, né? Ração de viagem, e aí, malandro, aí os caras estão em risco. Por bobeira, vamos dizer assim. Muito desse conflito da exploração, ele brinca com a atenção dos jogadores. Na verdade, eu considero assim, 2/3 aqui do perigo vem de como os jogadores estão prestando atenção na cena que está sendo construída. Se eles não entenderam, pergunta pro mestre, pede pro mestre desenhar, rascunhar, buscar imagem de referência, eles têm que entender. Entenderam a situação, o contexto? Então reajam. E reajam da maneira coerente. Não é olhar pra ficha e falar, vou usar habilidade. Por quê? Porque sim. Aonde? Em todo lugar. Não é assim. Existe um tempo para se fazer as coisas, o tempo consome luz, consome comida, cansa os personagens, aumenta o risco de ter encontros, então as coisas têm que ser descritas, têm que ser narrativas, elaboradas e construídas, tá? Então, beleza, se a gente entendeu essa simples estrutura que eu apresentei para vocês, o tripé de conflitos, que é encontros, combates e exploração, a gente vai então avaliar as 4 classes básicas do Undead Dragon 2, considerando esses 3 tipos de conflito. Primeiro é o guerreiro. O guerreiro ele é focado no combate. Porra, ele é um guerreiro, né, velho? Nada de novidade agora. Mas enfim, é importante falar o óbvio. Então não importa qual caminho estratégico ele vai adotar. Se vai ser aumentar dano, ele vai garantir o dano alto. Se ele vai garantir a resistência. Então uma classe de armadura alta, escudo, armadura, pontos de vida. Se ele vai ser um cara de combate à distância. Se ele vai trabalhar com várias armas, arremessar a lança, o cara chegou perto e puxa uma machado, e tem uma caveira, desce um martelo. Enfim, não importa. O que importa é que ele é feito pro combate. Tem combate, tem luta, é aqui que o guerreiro vai brilhar, beleza? Clérigos. Os clérigos, eles são, através da resiliência e da sabedoria deles, eles são suporte do grupo. Suporte amplo, tá? Então eles são suporte moral, espiritual e físico. Porra, físico ué. Eles não curam ferimentos? Você pode interpretar como um suporte físico, sim. Eles têm habilidades, inclusive, de alimentar a galera. Abençoar comida, pá, criar água, se não me engano, fazer chover, é mó louco. Então o clérigo, ele é capaz de dar condições para que o restante do grupo faça um esforço
extra e feitos até milagrosos de fato. Além do mais, é a única classe capaz de curar magicamente. O clérigo brilha no auxílio, seja esse auxílio dado no combate, na exploração ou nas interações sociais. Ladrão. A terceira classe básica é o ladrão. Sem sombra de dúvidas, essa classe é perfeita para exploração. Seja em masmorra, castelo, vielas sujas em grandes cidades, em meio a florestas e montanhas, não importa. O ladrão ele é treinado para encontrar caminhos, evitar armadilhas, liberar passagens trancadas, antecipar perigos, compreender o que não é evidente. Ao contrário do que se pensa, o ladrão brilha no subterfúgio, na leitura do ambiente, em estabelecer uma viagem mais segura possível. Pelo amor de Deus, gente. Esquece, velho, a função de combate pro ladrão. Ah, quer dizer que ele não é bom no combate? Não, ele não é. Mas mesmo que você tensione isso e tenha os melhores atributos físicos e o teu ladrão até seja bom no combate, faz o ataque furtivo lá, dá um dano alto, ele não é feito pra isso. E quando a gente chegar na hora dele, vocês vão entender. Tem até um episódio específico dele. O primeiro de todos é sobre o ladrão, tá? Ele não é guerreiro, galera. O guerreiro é o guerreiro. Guerreiro, a gente falou, combate. Clérigo, suporte. Ladrão, exploração. Então vocês perceberam o tripé aqui? E o mago, a última classe? Coitado, né? Aparentemente mais frágil, tadinho. O mago, cara, o mago é o Coringa. O mago, ele tem à disposição dele uma lista de magias, não me diga, sério? Que possibilita gerar ataques poderosos, se precisar, desde o nível 1, né? Dadas as devidas proporções. Mísseis mágicos, mãos flamejantes e tal. Mas também, ele tem recursos valiosos para além do combate. Então, ele pode escalar superfícies impossíveis, sem precisar fazer teste como o ladrão precisa. O ladrão ainda precisa fazer teste. Pô, mas como ele pode fazer isso? Patas de aranha. Patas de aranha, ele pode andar até pelo teto, cara. Por que ele não ignora armadilhas que podem ser acionadas pisando no chão, por exemplo? Olha que interessante. E ele pode sim destrancar portas, baús, armários, porque ele tem magias para isso, que é trancar, abrir, trancar. Ele pode fazer luzinha, assim como o clérigo. Então assim, o mago, ele pode atuar em exploração, em combate, ele pode servir como suporte e ele pode servir inclusive como protagonista de interações sociais. Enfeitiçar pessoas, né? Quem nunca, tá? Então, assim, ele é o Coringa. Porra, mas ele é poderoso, né? É, mas aí pra controlar esse poder, ele também é frágil. Então tem um ponto de vida mais baixo, poucas magias disponíveis no começo, blá blá blá. Falamos sobre ele especificamente. Entendemos o tripé de conflitos? Entendemos como as 4 classes casam com esses 3 conflitos? Acredito que sim, senão eu falhei miseravelmente. Beleza, mas eu citei mais cedo subespecialização. O que a gente pode falar sobre especialização, galera? Porque assim, o que mais eu já vi nos grupos do Hoje Dragon 2 e até em outros grupos que eu participava mais atualmente, quando eu tinha um pouquinho mais de tempo, é que a galera reclamava. Pô, só tem 4 classes básicas, é muito ruim, não dá pra personalizar. Peraí, quantas vezes o ladrão pode usar ataque furtivo? Ataque furtivo pode ser de longe. Por que o ladrão ele tem um ponto de vida baixo? Ele é ruim no combate. Ah, mas por que o clérigo ele tem massa, armadura e faz as magias, mas as magias dele também não causam muito impacto? Por que o mago é fraquinho? Nossa, eu queria fazer um cara com espada e machado de 2 mãos que soltasse magia e curava também. Dá pra fazer? Respira. Vamos tomar uma água, calma, porque agora a gente vai entrar em campos que alguns, por mais que entendam e realmente entendem, eu já vi alguns criticar a especialização. Tá tudo bem. Porque a gente falou em vários outros episódios, né, do Covil do Velho Dragão, que o sistema Hoje Dragon 2 é um sistema genérico, beleza? Então, o que isso significa? Que o sistema, ele tem a intenção, o papel, o objetivo de apresentar uma estrutura básica, que você possa compreender rápido, passar isso rápido e aplicar em diversos cenários e situações com o seu grupo. Então, normalmente, um sistema genérico, ele também costuma ser modular, ou seja, você consegue pegar esses pedaços do sistema, extrair e fazer variações dele, tá? Com uma certa facilidade. Então, a especialização, ela entra como uma ferramenta justamente para dar esse sabor a mais, essa identidade para o seu cenário, para o seu grupo, tá? E é aqui que é feita a personalização. As 4 classes, você não mexe. É a estrutura básica, é o esqueleto, tá? Se você quer fazer algo diferente, você vai para a especialização. Então, as especializações, como eu falei, elas acrescentam novas habilidades. E o que isso significa acrescentar novas habilidades? Elas são mais fortes? Não necessariamente. Tá? O sistema também ele não se importa com esse tipo de equilíbrio numérico e matemático. O de Dragon 2 ele vai além do equilíbrio numérico e matemático. Ele também vai no conceito. Então, a especialização, ela ganha habilidades, mas ganha restrições também, tem que evoluir, demora mais para evoluir, enfim. Mas o que significa quando a gente fala que ela tem novas habilidades? Significa que na prática, ela segue o esqueleto da classe básica onde ela
se apoia, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, mas ela consegue flertar com outras funções mecânicas. Então, uma especialização de guerreiro, ele vai ter o basicão do combate, vai perder ainda algumas coisinhas de combate, mas ele vai ter o basicão ali e vai, de repente, fazer um aceno para uns desafios de exploração. Faz um aceno para uns desafios envolvendo encontros e suporte, tá? É isso que é especialização. É uma espécie de multiclasse, tá? Então, se a gente consegue entender este conceito, galera, puta, sério, na boa, dá pra você fazer uma especialização em 10 minutos, cara. E dá pra você pôr ela pra rodar. Você testa, você tem até no livro base 2, um oráculo, você faz uns testes ali, vê se performa bem, se não performar, você mexe. Cara, em 10 minutos você tem uma especialização sua. Então, personalizar, customizar, como a galera fala, é suave. No próprio site do Covid do Vale do Dragão tem mais de 70 especializações. Então, assim, dá pra brincar, galera. Dá pra brincar. Por fim, eu fiz uma provocação, que a especialização na prática ela é quase como uma multiclasse. Não todas, tá? Não todas, mas muitas funcionam oficiais, muitas especializações oficiais funcionam como uma espécie de multiclasse. Então, de polêmica, então, se tiver um abençoado ou uma abençoada que quer fazer um ladrão, clérigo e mago, o que você faz para não expulsar e não convidar educadamente essa pessoa a se retirar da sua mesa, né? Porque não é sua, é um hobby coletivo e colaborativo, é um lazer social. Você tem o guia do mestre. O guia do mestre, eu tô falando meio cansado. O guia do mestre ele traz uma solução oficial, sem quebrar o sistema. E para isso ele faz pesar a parada. Então não é toda a raça que pode ser multiclasse. A multiclasse só vale para as classes básicas, porque, ora, se eu falei que a especialização pode facilmente flertar e se comportar como multiclasse, por que o cara vai ter multiclasse de especialização? Aí o cara quer ser o Neo, o escolhido, né, velho, do Matrix, aí não. Então, assim, é só para classe básica, é só para algumas raças. Não vou entrar em detalhe porque existe material só para isso e não tá no livro básico 1, tá? Demora 2 vezes mais para evoluir, a galera reclama que demora, que já demora pra evoluir no Hoje Dragon 2. Então, 2 vezes mais, puta merda, né? Então, assim, é pra quê? Pra falar que, mano, não faz sentido. Você tá querendo abraçar o mundo pra quê? Deixa o seu coleguinha cumprir essa outra função. É um hobby, é uma atividade de lazer social e coletiva. Aí um cidadão, um abençoado, que é iluminado por todos os deuses, acha que ele é o Conan, guerreiro, ladrão, só não é mago Conan, né? Pula, bate, faz malabarismo, porra, aí não, cara. É tipo o Alex do grupo, que cara cozinha, faz a faca dele, faz o fogão dele, cozinha bem, faxina, faz academia, pelo amor de Deus. Só faltava ser rico, que não é, porque aí é apelação demais. Um abraço, irmão. Então, o que o sistema quer dizer? Esquece multiclasse, galera. Dá pra fazer? Dá. Mas é tão penoso, é tão desgastante. E se você entender o que significa as especializações, você vai ver que raramente vai fazer sentido. Raramente. Caso fizer sentido, existe o Guia do Mestre, para você olhar como funciona isso. Aqui está apresentado o conceito das classes. E é uma pílula, lembra desse? Quando eu falava que era uma pílula? O Bafo do Dragão. Algo rápido e resumido. Não encerra o assunto. Nos próximos episódios a gente vai de fato falar de cada uma das classes. Beleza? Então, temos um episódio, né? Dúvidas, comentários, sugestões e críticas, mandem nos comentários do podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, no agregador que vocês usam. Tô lá presente sempre no grupo oficial do Hoje Dragon 2, e assim como os meninos também. E, gente, boas histórias, boas rolagens e até a próxima.